Tudo bem, pessoas? Se você é fã daquele tipo de filme que te deixa tenso do começo ao fim, com reviravoltas de cair o queixo, então você tá no lugar certo, porque no vídeo de hoje eu separei alguns suspenses que vão mexer com a sua cabeça. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui sempre tem dica boa de filme para você maratonar, beleza? Então agora, bora começar nossa lista. E para começar, sabe aquele tipo de filme que te prende do início ao fim, sem precisar de efeitos mirabolantes ou cenas de ação exageradas? Então, Confinado de 2025, exatamente esse tipo de filme é um suspense psicológico, daqueles que te deixa desconfortável no bom sentido. Quem lidera o elenco é ninguém menos que o Anthony Hopkins, ao lado do Bill Skarsgård, e a história acompanha o Ed, que é um cara comum, pai de família com uma vida completamente afundada em dívidas, e numa tentativa desesperada de melhorar de vida, ele acaba entrando numa SUV de luxo que parece abandonada, só que era uma armadilha que das boas, e a partir daí ele se vê completamente preso dentro do carro. Tipo, o veículo tá trancado por dentro, com vidros à prova de balas, sistema de segurança programado e tudo é controlado remotamente. E quem tá por trás disso tudo é o William, o personagem do Anthony Hopkins, um homem frio, calculista, que se vê como uma espécie de justiceiro, e o carro é um instrumento de punição dele. E o mais tenso é que o filme se passa praticamente todo dentro desse carro, e mesmo com esse espaço super limitado, a tensão é constante. Você sente o desespero do personagem, como se ele estivesse lá dentro com ele. É sufocante, e essa sensação que torna tudo mais envolvente. E o mais curioso é que o filme é inspirado num caso real que aconteceu há alguns anos. Um cara na vida real realmente montou um carro com um sistema de segurança tão avançado que prendia quem tentava roubar, e a partir dessa ideia criaram essa história toda, só que elevando o nível de tensão ao máximo. Então, se você gosta de suspenses psicológicos, tensão do começo ao fim e uma boa atuação de dois atores que seguram o filme praticamente sozinhos, esse aqui é uma ótima pedida. Só que infelizmente esse filme não tá em nenhum streaming, mas você acha ele por aí na internet, então veja aí hoje mesmo, Confinado. E agora, deixa eu te falar de um filme que talvez tenha passado batido por muita gente, mas que vale a pena dar uma chance. Rastros do Além, de 2018, é um suspense com toque sobrenatural, daquele que não apela para um susto barato, mas vai te prendendo pela ideia e pela atmosfera. A trama se passa no mundo onde, depois de um evento catastrófico, os mortos continuam por aqui. Tipo, fantasmas começarão a aparecer no cotidiano das pessoas, como se o véu entre os vivos e os mortos tivesse rasgado de vez. Só que eles não são aqueles fantasmas tipo de terror que saem gritando, eles estão ali repetindo ações como se estivessem presos num loop do passado. E a protagonista é a Verônica, feita pela Bella Thorne, e ela já tá acostumada com isso tudo porque cresceu vendo essas aparições. Só que um dia ela é surpreendida por algo diferente. Um desses fantasmas interage com ela de forma ameaçadora, como se ele estivesse consciente. E aí começa o mistério, porque será que ela está sendo perseguida? Ou será que tem algo mais obscuro por trás dessa história? O filme tem uma vibe fria, meio melancólica, é visualmente bonito, mas carregado. Sabe aquele clima que não te deixa confortável, mas também não te assusta direito? É isso, o suspense aqui não é sobre monstros pulando da parede, é mais sobre o que você não entende completamente, sobre o que pode estar escondido por trás de algo aparentemente normal. E o mais interessante é que Rastros do Além não é só sobre fantasma, ele fala sobre luto, culpa, perdão, sobre o que a gente deixa de falar para as pessoas que se foram. Tem um peso emocional aqui, escondido dentro do mistério, e à medida como a história avança, essas camadas vão aparecendo. Enfim, se você gosta de suspense mais psicológico, com pegada sobrenatural e aquele mistério que vai se desenrolando aos poucos, Rastros do Além é uma boa escolha. Não é um terror pesado, mas também não é leve. Ele fica ali no meio termo, onde a tensão é constante, mas inteligente. E esse filme também não tem nenhum streaming, só que você também acha ele por aí, como a gente já conversou. Então veja hoje mesmo Rastros do Além. E continuando a nossa lista de filmes de suspense, se tem um filme que virou um marco no terror moderno, é Corra. E se você ainda não viu, tá perdendo um baita filme de suspense. Não é só um terror qualquer, ele é aquele tipo de história que mistura crítica social com suspense psicológico e ainda consegue te deixar com o coração na mão por boa parte do tempo. E a premissa parece simples no começo: um cara negro chamado Chris, feito pelo Daniel Kaluuya,
vai passar o fim de semana na casa dos pais da namorada branca e assim que eles chegam lá, já rola aquele clima meio estranho. Os pais até tentam parecer acolhedores, mas tem alguma coisa no ar que não bate, é aquele desconforto que vai crescendo aos poucos, aquela sensação de que tem algo errado, mas você ainda não sabe o que é. E o diretor do filme, o Jordan Peele, que inclusive veio da comédia, mas surpreendeu todo mundo com esse terror super inteligente, ele conseguiu pegar uma situação comum e transformar num verdadeiro pesadelo, sem precisar de monstros ou efeitos exagerados. O medo aqui é mais psicológico, é o tipo de tensão que vai se acumulando devagar e quando você percebe, já está completamente envolvido. Corra é um tipo de filme que faz você pensar, você termina a história com a mente acelerada, lembrando de cada detalhe e percebendo o quanto tudo foi bem amarrado, e mesmo que não curte muito filme de terror, acaba respeitando pela inteligência de como ele foi feito. Enfim, se você gosta de um bom suspense e de tensão e de histórias que mexem com a sua cabeça e ainda levantam debates importantes, Corra é obrigatório, é daqueles filmes que você termina e já quer conversar com alguém sobre ele, e esse filme está disponível na Prime Video, então veja lá hoje mesmo, Corra. E para finalizar o vídeo de hoje, deixa eu te falar de um filme que eu achei bastante tenso e impactante, Além das Profundezas, lançado em 2020, uma produção sueca, e a história acompanha duas irmãs, a Ida e a Tuva, que fazem uma viagem de mergulho para uma paisagem fria e linda da Noruega, e tudo parece tranquilo até que um deslize de pedras prende a Tuva no fundo do mar, deixando o tanque de oxigênio preso no porta-malas e sem saída fácil. A tensão começa ali, o oxigênio é limitado e o resgate tem que ser rápido e tudo vira uma corrida contra o tempo, e enquanto isso a Ida precisa achar uma forma de salvar a irmã. Ela precisa nadar, rastejar, lidar com a pressão da água, o frio e pensar rápido, e o filme mostra isso com muita intensidade. Não tem monstro, não tem tubarões, não tem explosão, a ameaça real é o tempo acabando, o frio congelando e os sentidos e a existência mesmo da Tuva perdendo por um fio invisível. E visualmente o filme é bonito, com cenas submersas em tons azuis escuros que passam a sensação de isolamento total. A fotografia é impecável e deixa claro o frio da água, o vazio fundo do mar e o desespero do oxigênio acabando. É o tipo de filme que não tenta te assustar com cenas gratuitas, a atenção vem da narrativa, das situações de urgência, e apesar de ser uma produção de baixo orçamento, a execução é de primeiro mundo, a fotografia e a edição, tudo funciona para manter a atenção. Então, se você gosta de thrillers de sobrevivência, com protagonista feminino forte, sem efeitos mirabolantes, mas com aquele apego no peito e aquela adrenalina constante, Além das Profundezas é uma ótima pedida, e esse filme está disponível na Globoplay, então veja lá, Além das Profundezas. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de suspense para você, beleza? Muito obrigado, se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão para você. Até mais, e fui!